Oi, gente! Estamos começando uma nova temporada do Papo com Elias. E agora eu quero agradecer a nossa patrocinadora, a UNA. São mais de 60 anos de história, pautada por tradição, qualidade e comprometimento com o ensino. Uma instituição completa que conta com infraestrutura de ponta, laboratórios completos, professores referências em suas áreas de atuação e metodologias ativas de ensino. São diferenciais que, juntos, entregam uma educação superior de excelência. E os números comprovam isso, né? 86% dos alunos empregados na área de conhecimento após a formatura, com um aumento de renda de 126%. A UNA é, sem dúvida, a escolha ideal para você que sonha em construir uma carreira e conquistar seu espaço no mundo do trabalho. Quer conhecer mais sobre o Centro Universitário UNA? Influencie seu mundo e acesse una.br. Muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Papo com Elias. E o nosso papo, você já sabe, né? A gente parte do seguinte princípio: todo mundo tem uma boa história para contar, basta a gente saber contá-la. E esse é o nosso objetivo. Isso tudo para abrir seus horizontes, nossos horizontes e por aí vai, tá bom? Eu preciso lembrar você que agora, nessa nova temporada, eu também tenho aqui um apoio que é muito legal. A gente pensa em brechó, e geralmente pensa em brechó para criança, para as mulheres, mas agora a gente tem brechó também para nós homens. Olha que coisa legal, essa tal da moda circular. E eu estou vestindo, calça e camisa de um brechó sensacional, que é o brechó Peça Rara da Anchieta, aqui em Belo Horizonte. Então, beijo para o Maurício, muito obrigado e fica a dica. Perca o preconceito, vai lá, no brechó, principalmente você, homem, a gente pode e deve se cuidar, tá bom? Bom, a minha convidada de hoje é uma pessoa que eu conheço desde o século passado. É uma amiga, mas eu não posso deixar de dizer que ela é uma publicitária, é uma pessoa da área de comunicação e é uma grande contadora de histórias, né? Ela trabalha com narrativas o tempo inteiro e de várias maneiras diferentes. E eu acho que é muito legal porque ela vive morrendo e nascendo, nascendo e morrendo. É com muito prazer que eu recebo aqui minha querida Cris, que era guerra e é paz, mas continua sendo guerra e paz ao mesmo tempo e por aí vai. Cris, obrigado pela presença. Querido, adorei. Tava doida para vir. Pois é, a gente estava tentando combinar, né, Cris? Sim, Igual eu sabia a sua que ia ida. acontecer a qualquer momento. Igual a sua ida lá na minha casa, que você muito gentilmente falou: Elias, deixa eu ir na sua casa, dar uma olhada no seu guarda-roupa e te ajudar com uma consultoria. E eu fico assim, nossa, eu e minha esposa, a gente fica morrendo de vergonha, porque a casa nunca está pronta, nunca está arrumada. Isso é bobagem. Não precisa chamar na minha, você vai ver que é normal. Está do mesmo jeito, né, Cris? Exatamente. Muito legal. Cris, eu fiz digamos assim, essa colocação de morte e vida, que eu queria começar um pouco por aí, né? O que é morte, o que é vida para você? São coisas distintas, são coisas que se encontram, são coisas totalmente, antagônicas. O que é isso para você? Eu acho que são coisas antagônicas que vivem de mãos dadas, na verdade, Uau. né? Eu acho que se a gente não fala de morte, a gente não está preparado para a vida. E eu aprendi, porque eu tive vários lutos na minha vida, a colocar esse conceito na minha vida. Engraçado que vindo para cá, eu estava ouvindo um programa, coincidentemente, um programa antigo, em que a pessoa estava falando sobre finitude. E eu vim pensando assim, hoje eu não estou muito bem para falar sobre finitude, porque de vez em quando isso dói. Bate, né? Hoje faleceu um conhecido meu, o Daniel Mansur, que é um fotógrafo muito querido. Isso. Eu sei quem é. E eu sei que ele teve um câncer, parece que os irmãos dele também, pelo que eu soube, os irmãos dele também tem câncer. Já tiveram e acho que foram tirados da vida por essa mesma doença. A gente fica sempre imaginando, né? Eu acho que é um conceito difícil de tratar, mas que a gente precisaria falar desde o começo, né? E eu estava ouvindo, inclusive, uma pessoa conversando sobre isso, o pai da Luísa Luz, que é uma estilista aqui de Belo Horizonte, que tem uma marca muito legal que chama... eu vou lembrar. Depois você lembra, isso. E ela já trabalhou em várias marcas de moda e tal. E o pai dela, ele é de Cajuru. E ele é Carmo do Cajuru? Perto de Divinópolis? Eu não sei se é Cajuru ou Carmo do Cajuru. Não sei se são duas cidades diferentes. Sim. E aí ele estava conversando com a Ana Holanda, da Vida sim. Simples, falando sobre
quando ele cuidou do pai dele, e aí ele é médico, trabalha com endoscopia, e ele começou a fazer curso de cuidados paliativos, né, de fim de vida, cuidados no fim de vida. Isso é muito digno, né? É muito digno. E muito difícil da gente falar também, porque, né? E como eu tive pai e mãe que morreram de doenças, os dois morreram de câncer, 2 anos se tratando, e eu acho que a gente precisa muito falar sobre isso, porque a gente só fala sobre vida, sobre juventude, como se a vida fosse só isso, né? E aí chega essa segunda parte e a gente não está preparado para ela, né? E, enfim, a morte é uma realidade que a gente tem que colocar na nossa vida, né? E aí tem aquela história dos não sei se são os romanos ou os gregos que falavam, né? Acho que isso é latim, memento mori, né? Que tem essa coisa os filósofos antigos relembram isso, né? Que eles falavam muito uns para os outros, memento mori, sempre lembrando que a gente vai morrer, porque eu acho que a morte, ela dá sentido para a vida. Se a gente vive com a perspectiva de que a vida vai terminar, a gente vive de uma outra forma. Muito legal, né? Isso, verdade. O nascimento, na verdade, é uma morte para uma vida que estava dentro da barriga da nossa mãe, né? Porque era uma vida totalmente diferente, né? Eu gosto de brincar muito que talvez o primeiro contato que esse ser humano que está dentro da barriga tenha com o mundo seja pelo áudio. É verdade. Porque, assim, eu conversava sempre com as minhas filhas na barriga da minha esposa, com medo de assustá-las por causa da minha voz, assim, porque eu assusto as pessoas. Né? Eu estou chegando em casa e falo, né? Então, e aí me parece que há uma passagem de um lugar para outro ali. Você morreu de um lugar para nascer para outro. Né? Exato. Eu acho que a vida é isso, né? A gente está sempre morrendo e renascendo. Não, isso não é uma metáfora. Ela às vezes é real, né? Isso é real. Você sai de uma relação, e aí aquela relação morre, e aí você começa uma outra relação, você sai de um projeto profissional, aquilo tem um fim de ciclo, e as coisas precisam terminar para elas começarem, para outras começarem, né? Então, eu acho sim que a vida, acho que essa definição é muito, muito feliz, porque eu acho que se a gente está mais aberto para essas mortes e renascimentos, a gente vive de uma maneira melhor, porque a morte não significa que o renascimento não vai acontecer, né? Então, a gente tem apego mesmo. Só que a gente aprende, por exemplo, a religião budista, ela fala o tempo todo sobre a impermanência. E a gente insiste em não olhar para isso. Não é? A gente é engraçado, né? É difícil mesmo. Ô, Cris, então vou aproveitar a questão do seu nome, né? Cris Guerra, que vai para Cris Paz, mas... Né? Não é uma morte, ou seria uma morte? Como é que é? Não, eu acho que não. O Guerra é o meu nome de batismo mesmo, né? O nome do meu pai, e eu adoro esse sobrenome, acho um sobrenome super forte. Marcante. Marcante. Mas eu acho que quando você vai carregando isso durante um bom tempo, você vai repetindo aquilo e você não está mais ligado no significado, né? Cris Guerra, Cris Guerra. Mas na psicanálise eu comecei a reparar que tem um significado, as palavras elas têm um significado. Concordo. Né? E como eu já era uma figura já mais pública, né, com todas as aspas, fiquei pensando na repetição disso, Cris Guerra, e eu ouvia muitas pessoas falando, você é muito guerreira, porque a minha história tem vários lutos, né? Eu fiquei viúva grávida do meu filho, então eu sou mãe solo. E eu acho que eu sou uma pessoa realmente batalhadora. Sim. Mas eu não quero que isso venha na frente. Eu não quero ter que batalhar o tempo todo. E comecei a pensar um pouco sobre isso, né? E aí a numerologia, eu consultei a numerologia e eu realmente recebi o conselho de mudar de nome, mudar para um outro nome, que talvez fosse, usa o seu sobrenome do meio, que é o Souza. Mas aí eu achei que não tinha personalidade, né? Aí era muito fraco, né? Sei lá, Cris Guerra para Cris Souza. Como memorizar isso? Né? E aí meu namorado, na época, foi em 2022 isso, ele falou, por que você não coloca Cris Paz? E aí eu submeti a aprovação da numeróloga, ela fez todas as contas ali e sugeriu esse acento grave, essa crase, né? Por que essa crase? Porque na numerologia, todas as letras, na numerologia normal, todas as letras têm um valor numérico e aí tem uma conta, enfim. Entendi. E o acento conta também? No caso da numerologia cabalística, que é essa numerologia que a Ananda fez, a Ananda Perê. E aí ela sugeriu, falou, olha,
para ficar tudo equilibrado, tem que ter essa crase, que com 62 anos vira um assento, tá? Não acredito! Tem essa parte. Quando você fizer 62, vai virar um assento. Vai virar um assento, gente, você acredita? Acredito demais. Pior que tá chegando. Maravilhoso. Não tá tão distante assim. Depois, será que volta a crase aos, sei lá, 72? Acho que não, vira, continua. Cris, que barato. E eu sou dessas, assim, que entrega, sabe? Então tá bom, você fez o estudo aí, eu confio, né? Eu sou meio sincretista, assim, eu sou mística, acredito nessas coisas. E a Nanda é uma figura muito interessante que se tornou uma grande amiga também. Então, eu obedeci. Obediente você, não? Eu sou muito obediente. Muito legal. Cris, estamos falando de idade e eu queria entrar um pouco nisso também, que foi você assumiu essa questão do idadismo, da pessoa idosa, a partir de foi uma piada do Porchat? Como é que foi? Do Porchat. Desculpa, do Porchat. Não, na verdade, quando o Porchat fez essa piada, eu já trabalhava falando um pouquinho sobre isso. Eu comecei falando sobre isso, um pouquinho mais sobre o envelhecimento, sobre a ida para os 50 nas minhas redes. Quando eu estava com 45, eu percebi que eu estava mais perto dos 50 do que dos 40. Eu levei um pouco de susto, assim. E comecei a falar um pouco mais sobre isso. E aí, em 2021, que eu fiz 50 em 2020, sim. E aí eu lancei um podcast chamado 50 Crises, que era uma brincadeira com isso, né? Não só de a gente ter várias crises, como da gente ser várias pessoas, né? Em plena pandemia. Em plena pandemia. E o podcast estava muito quente, mas é um podcast que eu parei de fazer, assim, ele está lá ainda e hoje em dia eu faço esporadicamente porque ele me dá muito trabalho. Ele é um podcast que não é só uma conversa. Eu edito, ele vira um mini doc, assim. Isso. E eu adorava fazer. E aí, em 2021, como eu já estava falava um pouco sobre menopausa nas minhas redes, sobre o envelhecimento, eu fazia parte de uma lista de influenciadores, de uma agência de influenciadores maduros chamada Silver Makers. Isso. E a Silver Makers falou, Cris, teve uma sketch do Porta dos Fundos, né? E o Fábio Porchat faz um personagem que tem uma mãe, e ele meio que hostiliza a mãe, e ele fala dela como uma mulher de 57 anos que é incapaz, né? Eu acho que ele mirou naquelas pessoas que são desinformadas, que repassam informação falsa adiante e tal. Só que esse tipo de pessoa, ela pode até ter uma quantidade de... em geral, são pessoas mais velhas, mas tem pessoas mais jovens que fazem isso. Sim, total. E aí tinha um movimento e eu falei, vou participar. E aí eu fiz um vídeo, né? Um vídeo com muita informação sobre... os 50 anos, sobre a demografia brasileira, né, que a cada 21 segundos uma pessoa faz 50 anos no Brasil. E não sabia disso. Isso que é uma... legal. 21 eu acho que eu coloquei isso no vídeo. E foram 11 minutos, um vídeo de 11 minutos. Eu vi uns trechos. Ele é muito educado, inclusive. Ele é muito mineirinho, ele não está querendo cancelar ninguém, ele está chamando o Porchat para uma conversa. E esse vídeo, ele conversou com muita gente. O Porchat não respondeu, mas ele lavou a alma de muita gente. Então, assim, no dia seguinte eu fui na drogaria Araújo, e veio uma velhinha conversar comigo. Você é a Cris Guerra? Na época eu era Cris Guerra ainda, né? E aí ela falou, nossa, você falou tudo que eu estava sentindo. Eu percebi que tinha uma dor que ninguém falava sobre ela, né? Que é esse estigma em cima das pessoas mais velhas, que de alguma forma elas aceitavam resignadamente como se fosse uma sina, né? Isso. E eu acho que a gente está vivendo uma nova longevidade. A gente está vivendo uma longevidade de pessoas com uma saúde melhor, com uma cabeça mais aberta, né? A gente não faz 50 anos. Eu lembro quando minha mãe fez 50, a minha mãe morreu com 55 anos, ela morreu muito jovem, né? Ela conheceu 2 netas, hoje são 8 netos, mas ela queria ter tempo para os netos, já estava, né, meio que aposentada e tal, e vivendo a menopausa. E eu acho que isso para ela significava recolhimento. E eu tô com 54, não tem nada de recolhida. Eu nem posso me recolher, nem posso dar esse luxo, né? E eu acho que eu tô no meu momento mais potente, eu não tenho dúvida em falar, eu não estou dourando a pílula, estou dizendo que realmente hoje eu me considero uma pessoa mais interessante, mais interessada,
com um olhar mais amplo para o mundo. Sim, eu te acho mais tranquila também. Sim. Eu te conheci numa fase muito estressada, assim. É verdade. Mas que era do mercado publicitário, não é, Sim, Cris? muito. Você não tem muita saudade disso, não, né? Nem um pouco. Assim, eu acho que a gente está vivendo um mundo muito acelerado, de qualquer forma. Mas o mundo da publicidade ele é mais acelerado do que o Sempre mundo em foi, geral. né? E não tem muito motivo, né? Porque assim, por que é tão urgente assim? Por que você tem que ficar até tarde fazendo a campanha do cliente, né? Bebe água. Porque tinha uma frase muito interessante que eu ouvia demais da turma da publicidade, porque eu sou rádio e TV, né? Radialista, e a gente trabalha muito junto, né? Principalmente na produção. É tipo assim, é para ontem. É para ontem. Eu odiava essa frase. Eu também. Eu falei, cara, não é possível que as pessoas não podem se organizar. Ah, mas é o cliente. Será que realmente é o cliente? Ou criou-se Criou-se uma realidade em que o poder financeiro manda, né? E eu acho que ele manda em vários lugares do mundo, né? Mas eu acho que... Está mandando nos Estados Unidos, até no presidente dos Estados Unidos está mandando. Exatamente, é desesperador isso. Mas só que quando a gente vê, a gente passou uma vida sem ter tempo para fazer um esporte, para fazer uma atividade física, sem ter tempo para almoçar direito. Eu mal poderia, eu lembro assim, eu nunca podia combinar um cinema depois do trabalho, porque eu nunca sabia se eu estaria liberada. Caramba. É uma escravidão, e não tinha hora extra, ninguém recebia hora extra, né? E eu acho que esse hábito ainda permanece, mas eu acho que as agências já têm eu acredito que as agências não têm mais os abusos que tinham antes. Sim. Eu acho. Não tenho certeza. Tá. Mesmo com toda aquela correria, né? Nós estamos falando de anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, Isso. Né? Você estava, era Lápis Raro, né? Eu fui no ano 2000 para Lápis Raro. No ano 2000. 2000 a 2010. 2010. Mesmo naquela correria, você arrumava um tempo para o look do dia. Como é que foi isso? Então, a história do look do dia foi mais no final, né? Em 2007, quando eu fiquei viúva, eu voltei para o trabalho depois de parir o Francisco, né? Fiquei viúva, eu tinha 7 meses de gravidez. E aí, depois que o Francisco nasceu, eu comecei a fazer um blog para ele, chamado Para Francisco, onde eu escrevia cartas para ele ler no futuro, né? Eu falo que eu fiz uma grande sacanagem, porque eu escrevia cartas para ele ler, mas todo mundo leu antes dele. No final, acho que nem ele leu, ele começou a ler e falou, mãe, não dou conta. Enfim, tá lá para quando ele quiser ler. Hoje ele já é um menino de quase 18, vai fazer 18 agora e tal. E aí, 2 meses depois, esse blog, ele estava sendo tão terapêutico para mim, e eu tinha uma ligação com a moda, já fui consumidora compulsiva, uma coisa que foi deflagrada na época da doença da minha mãe. Eu acho que eu ia para as lojas para meio que tentar achar a minha mãe de novo. E então eu comprei muita roupa. Eu realmente tenho um lado assim muito apaixonado pela moda. Então eu tinha muita roupa. E eu acho que na época que o Fran nasceu, eu estava precisando renascer, precisando me reencontrar. E depois da gravidez, a mulher ela precisa ter um contato consigo mesma, entender quem ela é individualmente, porque dá um nó na cabeça da gente. É muito legal a gravidez, é incrível, mas você carregou uma pessoa, de repente você está ali por conta dessa pessoa, né? E é visceral, né? Porque é o corpo da mulher, né? E depois que o menino nasce, você fala, peraí, deixa eu ver como é que ficou meu corpo, né? Nossa. E aí eu comecei a usar as minhas roupas de uma maneira diferente. Eu comecei a fazer muita sobreposição, olhar para o meu armário e usar de forma diferente. Acho que eu estava buscando uma forma de me divertir também. E um dia eu fui para a agência com uma roupa que eu achei muito legal, que se a gente for olhar hoje ela é muito feia, é horrível. Mas e aí eu falei, nossa, essa roupa tá legal demais. Tira uma foto para mim. Pedi alguém que me fotografasse. E falei, já sei fazer blog, vou fazer um blog que todo dia eu vou colocar a roupa que eu fui trabalhar. Mas eu não pretendia fazer um blog de moda, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu acho que também era um blog que tinha a ver com luto. Porque eu costumo brincar que a gente vai para o fundo do poço de uma hora para outra, mas para sair do fundo do poço é dia a dia. E eu acho que essa coisa da roupa me ajudou a sair dia a dia, né? Não a sair do luto ou a elaborar um luto dia a dia, né? Então aquilo foi, olha, tô aqui. E aí eu comecei a encontrar alegria, um caminho de alegria através da roupa. E aí eu, né, que chamava Hoje Vou Assim,
e fazia o look do dia, e eu fui a primeira que fez isso no Brasil, não existia esse movimento no Brasil. E as interações? Deu certo isso? As pessoas falavam, comentavam? Falavam mal, falavam bem, né? Mas muitas mulheres acessavam o look para ver com que look que eu estava, elas se inspiravam. Então, por exemplo, a gente sabia que algumas marcas de moda no Brasil tinham os meus looks lá, inspirando. Então, ele virou uma certa febre no Brasil, né? Inspirando outros blogs. E tinha muita interação. As pessoas falavam, cadê o look de hoje? Estou esperando. Ou então escreviam e falavam, Cris, cortei meu cabelo, estou me sentindo mais bonita. Eu agora uso bolsa laranja igual você. Então, eu senti que eu estava trazendo um poder para as mulheres, né? Assim, fazendo com que elas descobrissem seu próprio poder. E elas também estavam fazendo isso comigo, né? No meio de um luto, que tinha 6 meses que o Gui tinha morrido, quando eu fiz o Hoje Vou Assim. O Gui morreu em agosto, tinha 7 meses quando eu comecei o Hoje Vou Assim. Então, foi um processo super terapêutico, super curativo para mim e para essas mulheres. E aí, isso foi na Lápis Raro, né? Eu já tinha saído da Lápis, tinha ido para uma outra agência, foi lá que eu engravidei. E aí, depois eu voltei para a Lápis, depois que eu tive o Francisco. E eu fiquei lá mais 3 anos, conciliando os blogs com a publicidade, mas aí os blogs e a escrita começaram a crescer muito e eu acabei me tornando autônoma. É interessante isso, né? Você nunca tinha pensado nessa possibilidade, né? Nunca. Meu pai me ensinou a ter um salário. Então, eu jamais imaginei que eu tivesse algum espírito empreendedor. Eu achava que eu era aquela pessoa assalariada. Ia trabalhar na agência trabalhar na agência, tinha um salário. Até aposentar. Exatamente. Eu buscava sempre, às vezes eu estava insatisfeito com o salário, buscava uma outra agência. Só que na publicidade, você não tem muito para onde crescer. Você não tem tantos cargos, né? Então, chega uma hora que você bate ali no teto, a não ser que você seja dono da agência. Ou então vai abrir uma agência sua. Exatamente. Mas você não pensava nisso. Não pensava e já estava muito cansada da publicidade também. Apesar de eu achar que foi uma grande escola para me ajudar a ser o que eu sou hoje, sem dúvida, eu estava muito cansada. E aí, quando eu fui falar para a Carla Madeira, que era dona da Lápis, né? Escritora também. Escritora, capa da Cláudia essa semana, super legal. Eu fui falar para ela morrendo de medo. Ela falou, Cris, demorou, né? Tipo, vou sair. Já estava desenhado que era a hora de eu sair, né? E aí eu me tornei autônoma em 2010. Mas de lá para cá, são 15 anos aí, né? Quase, de um aprendizado constante, né? De uma montanha-russa também. 2010. O Francisco tinha 3 anos, mais ou menos, né? O Francisco tinha 3 anos. E aí, deu frio na barriga demais? Deu muito frio na barriga. Deu muito. Mas eu acho que eu aprendi a ganhar o dinheiro e a buscar outras... Eu acho que o meu leque abriu. E essa possibilidade de abrir o leque me deu uma possibilidade de ganhar, de aumentar minha receita, né? E de fazer outras coisas. Então, eu descobri que eu tinha outros talentos que eu não imaginava. E que eu acho que a publicidade, ela pede da gente vários talentos. Só que quando você está dentro de uma agência, você fica ali desenvolvendo todos aqueles talentos em prol dos clientes. Até a hora que você fala, eu posso desenvolver esses talentos em prol de mim mesma. Da sociedade. Da sociedade, Interessante. Então, eu descobri que eu podia fazer muita coisa. A minha vida não é fácil. Eu acho que eu trabalho muito. Não é uma vida que eu tenho... Assim como eu posso dormir numa segunda-feira de manhã, ou dormir o dia inteiro numa segunda-feira, ou ir ao cinema numa segunda-feira à tarde, muitas vezes eu trabalho no fim de semana, muitas vezes eu viajo. Eu já vi isso. Você viaja muito, né? Eu viajo muito. Isso te cansa? Não, eu não viajo tanto quanto eu viajava antes. Isso. Antes da pandemia eu viajava muito, porque a quantidade de palestra era muito grande. Hoje, apesar de eu dar muita palestra, ainda eu acho que se tornou um segmento muito concorrido e tem muito palestrante. Então, olha, que interessante que você tá falando. Eu acho que a minha palestra ela é sempre muito bem recebida. É uma palestra, né? São várias palestras, mas eu sempre conto a minha história. Sempre eu ouço muito, que as pessoas ficam tocadas e tudo mais, mas eu acho que o meio de palestra é um meio muito concorrido. Tem muito palestrante bom e tem muito palestrante ruim também. Você tem uma empresa que administra suas palestras? Como é que é isso? Não, eu não tenho. Eu já tive uma agência. Isso, agência. Eu posso ser contratada por qualquer agência de palestrantes, mas eu tenho uma pessoa que cuida de mim como a minha agente, que é a Mônica Simões. A Mônica, ela recebe as demandas, manda as propostas.
ela me filtra também. Isso é muito legal, não é? É, porque ela luta por mim, porque eu já tive uma agência e a agência ela está interessada em vender, não importa se é a sua palestra ou se é a palestra dos outros 199 agenciados, né? Isso. Então é difícil, eu acho que é importante ter alguém que cuide de mim, mas a Mônica não faz um trabalho ativo. Claro. O trabalho ativo é feito através do meu próprio conteúdo que isso, nas redes sociais, né? nas redes sociais ou no LinkedIn, alguma coisa. Ou às vezes assim, a própria palestra que alguém viu já gera outra palestra. Isso é muito legal, não é? É muito legal. É muito legal. Quando alguém vê sua palestra, terminou, vai lá e te procura e fala, olha, eu queria te contratar. Não é? Isso e tem muito... eventos, né, da ABRH, Associação Brasileira de RH, que normalmente eles nunca pagam o palestrante para os eventos deles, porque é uma grande vitrine, então Total. a gente acaba fazendo e tal. Eu acho que é muito difícil ficar conhecido, porque tem muito palestrante. Eu acho que, sei lá, no Brasil, acho que tem 90 mil palestrantes, é uma coisa assim, sabe? Eu acho que deve ter muito mais, não tá com esse povo que é coach, então aí pronto. Já te confundiram com coach? Não, graças a Deus. Não. Eu acho que qualquer hora você vai receber uma proposta. Nossa, você pode ser coach minha, Cris, e tal. porque eu não sei, eu sou absolutamente anti-fórmulas. Assim, tudo que eu falo, que eu conto, que eu aprendi, eu trago do meu aprendizado. Então, assim, é claro que eu trago frases, né? Minhas palestras são cheias de frases, eu sou muito frasista, né? Procuro trazer isso para os meus textos e tudo mais, como descobertas minhas, né? Mas a vida não é um manual, não tem como, né? Então, eu me incomoda muito, até nas redes sociais, assim, eu acho que eu podia hoje estar com muito mais seguidor se eu seguisse uma fórmulazinha. Perfeito, com certeza. Eu detesto essas fórmulas. Você resiste a isso, né? Eu resisto totalmente. Imagina a quantidade de gente que já deve ter te falado, pô, deixa eu te empresariar, vamos fazer assim, Cris. Porque vão vender para não sei o quê, e depois você faz um produto digital, papapá. Tem toda uma trajetória meio que empacotada, né? E eu não confio nisso. É aquela coisa de assista uma aula gratuita e entre no grupo para assistir uma aula gratuita. Pode ter muita coisa boa, eu mesmo já participei de mas eu não sei vender isso, assim. Eu acho que é mais honesto falar assim, olha, vem assistir minha palestra, né? No final do ano passado eu fiz uma palestra. Pois é, vamos falar dela? Foi uma experiência diferente, né? Foi uma experiência muito desafiadora. Você estava morrendo de medo. Você estava morrendo de medo. Elias, vai ficar vazio, você me ajuda. Para com isso, Cris, pelo amor de Deus. Aí depois você, vendeu todos os ingressos. Mas mesmo assim, eu estou meio insegura. Porque, na verdade, foi muito difícil, assim. Eu acho que foi bem sucedida, mas era uma palestra nova. Eu estava preparando ela com muito carinho, mas aconteceram coisas no final do ano. Primeiro que um grande amigo meu desapareceu em Paris e esse ano acharam o corpo dele. Sim. Provavelmente foi suicídio, né? E foi muito assustador viver aquilo dias antes da palestra. Eu tinha falado com ele e aquilo me assombrou demais. Eu estava também fazendo o evento, né, organizando o evento com patrocínio do Banco Mercantil, foi muito legal, tive apoiadores também, a gente tinha uma sacolinha, cada um saiu com uma sacolinha com vários brindes desses apoiadores, foi muito legal. Mas quando eu fui palestrar, eu entrei, porque foi no Cine Teatro Brasil Valorec, mas no Teatro de Câmara, que é pequenininho. Sim, isso, que e quando eu entrei, eu vi muitas pessoas conhecidas. E o tipo de palestra que eu estou acostumada a dar, eu chego lá e não conheço ninguém. E aí, quando eu vi as pessoas conhecidas, eu chorei, assim, eu fiquei muito, muito emocionada, muito tocada. E isso me tirou um pouco do meu rebolado. Assim. E eu acho que, pelo fato de ser uma palestra nova também, eu estou longe de ter performado do jeito que eu imaginava. Mas as pessoas gostaram. Sim, acho que foi um bom resultado. Qual que era o nome da palestra? Certidão de Renascimento. Olha aí, de novo nós estamos falando. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu acho que isso não escapa de você, né, Cris? Não escapa. Eu acho que não. É difícil não mudar o tema, mas é difícil ignorar a minha história. Porque é como se fosse mudar a sua história. Como você assumiu isso publicamente, né? Numa boa, assim, né? Uma boa assim, né? Trabalhando isso, se você negar isso, vai ser muito hipócrita, né? Eu acho também, porque eu acho que essa trajetória de perdas, de aprendizados, né, de mudar meu nome também, de ter a coragem de mudar meu nome, eu vejo tanto que isso assusta as pessoas às vezes. Mas como assim você mudou de nome? Aí a pessoa fica assim, ela se nega a mudar o seu nome para ela, né? É muito engraçado que a Nanda, ela fala que parece que para a pessoa, ela fala, não, já te pus nessa caixinha aqui, eu não estou querendo mudar você de caixinha, não vai dar muito trabalho, né? E eu acho que essas mudanças que a gente faz,
provocam o outro, porque lembram a essas pessoas que elas também poderiam fazer mudança. Perfeito. E, por exemplo, o cabelo branco. Quando eu usei o cabelo branco, né? Tinha muita gente que ficava incomodada, porque eu acho que o meu cabelo branco fala do seu envelhecimento também. Então, lembra você que você vai envelhecer. Por que a gente não quer falar sobre a morte do outro? Porque a gente não quer morrer, né? E eu acho que eu sempre fui uma apaixonada pelo comportamento. Antes de ir para a comunicação, eu dava uma olhada nos livros de psicologia, me interessava sobre a vida. Se eu pudesse hoje, se eu tivesse tempo, dinheiro, eu ia estudar neurociências, que eu acho muito interessante. Nossa, eu acho muito interessante também. Mas demais. eu morro de medo. Por quê? Eu morro de medo dos neurocientistas, porque tem lógica. Tem. As coisas que eles estudam têm lógica. E isso, para mim, tem hora que eu fico morrendo de medo. Falo, nossa, esses caras são muito bons nesse serviço. E eles podem manipular as coisas também. Podem também. Mas eu acho que, em geral, os neurocientistas, eles trabalham para o bem. Eu acredito nisso. Sim, eu também acho. Eu acho que o que me apaixona é entender o poder que a gente tem no cérebro. A nossa neuroplasticidade cerebral, que também tem muito a ver com o envelhecimento. Assim, o fato da gente estar trabalhando, ativo, né? Eu tenho que trabalhar? Tenho, mas que bom que eu tenho que trabalhar. Então, eu acordo, eu vou fazer atividade física, eu vou trabalhar, porque eu sei que eu vou precisar disso. Mas isso também vai prolongar a minha vida cerebral, né? Assim, a minha atividade cerebral. Eu no celular, eu tenho palavra cruzada, faço super bem e tal. Então, eu adoro isso. Faço super bem, é ótimo. Não, eu não faço super bem. Eu falei que faço super bem. Tá. Faço super bem. Eu falei, ela é mestre. Não, eu não sou, não. Eu vou evoluindo. Mas é gostoso de fazer. Minha avó fez palavra cruzada muito. Eu lembro da minha mãe também. Mas era revistinha, jornal, legal. Né? Mas só então, tudo isso, a plasticidade do cérebro, né, que você estava falando. E aí tem várias coisas, por exemplo, quando a mulher, tem vários estudos mostrando que quando a mulher se torna mãe, tem uma região no cérebro que é relacionada à empatia, que cresce. Então, o nosso cérebro, ele é moldado pelas nossas experiências. E isso é maravilhoso. Então, eu acho que essas experiências tristes, de perda que eu tive, de alguma forma mudaram a minha forma de ver a vida, de estar no mundo. E existem pensamentos, frases que eu escrevi, que quando eu vejo, o Sartre falou alguma coisa muito parecida, mas eu não sabia, entendeu? Só que eu acho interessante porque a minha forma de lidar com as coisas é empírica. Eu procuro olhar para a minha história e entender aquilo que eu senti, porque estudar um assunto, conhecer, ler, não tem preço, mas viver alguma coisa é insubstituível. É muito foda, né? É muito forte isso, né? Então, quando você tem a oportunidade de estudar e viver, é o ideal, o melhor dos mundos. Mas o que eu trago para as pessoas, sempre levo para as pessoas, é aquilo que eu aprendi com a minha vivência, né? Mas não quer dizer que para ela vai ser naturalmente correto. Perfeito. Eu só quero essa fórmula que nela a vontade de aprender com a história dela. Ô, Cris, quando você mudou seu nome, né? Eu fiquei assim com medo. Eu falei, cara, será que vai dar certo? Sabe? Olha que doideira, como você mexeu comigo. E eu comecei a pensar, se eu mudasse o meu nome como radialista e tal, pô, será que, sabe? Mas não tem... Eu tenho, inclusive, 2 nomes, né? As pessoas, o Sunshine, o Sunshine. As pessoas, elas ficam meio assim, quem que é o Sunshine? É o Elias, o Santos, é o Sunshine e tal. Então, assim... E é um nome que se fez, né? Exato. As pessoas me chamam de Sunshine. Eu nunca pensei em ser Sunshine. E aí acabou que, mas você é cara de Sunshine. É igual assim, você é Sagitário. Ô, Elias, você é cara de ser Sagitário. Eu não sei, né? Não conheço tanto, mas eu também não desprezo. Aí eu queria aproveitar, Cris, e falar de um termo que eu achei muito legal quando eu apresentei uma palestra sua para a faculdade, para Newton Paiva, e era o fundo do poço. Eu achei, assim, muito interessante, porque eu esperava que você chegasse assim, como sair do fundo do poço? E não. Você falou que não. Não, eu não ensino a sair do fundo do poço. Tem mola. Você, não. Para quê? Por quê? Vamos falar disso, assim. O meu último livro, ele fala sobre isso, né? Ele chama Fundo do Poço, o lugar mais visitado do mundo. Eu acho que é importante a gente falar sobre o fundo do poço, porque todo mundo vai para lá, mas pouca gente admite, né? A gente meio que prefere deixar isso debaixo do tapete como se fosse uma coisa ruim ir para o fundo do poço.
E eu acho que o problema não é ir para o fundo do poço. O problema, acho que tem dois problemas, assim. É você ir e não sair mais de lá, porque tem gente que toma gosto, Sim, né? Exato. Tem gente que toma gosto e gosta de ficar ali. Porque e fica até uma pessoa tem chata um certo também, gozo né? ali, né? A pessoa fica no lugar de vítima e tal. Isso. E eu acho que aquela outra pessoa que vai e quer ir embora o mais rápido possível, a Leila Ferreira, ela gosta muito dessa brincadeira do fundo do poço, ela cita muito e tal. E aí uma vez a gente estava brincando, falando que essa história de falar que o fundo do poço tem mola, corre o risco de virar uma cama elástica, porque aí você chega e já quer ir embora de lá. Isso. Mas, gente, o fundo do poço, ele pode te ensinar alguma coisa. O problema é você ir lá e sair de lá e não ter aprendido nada. Aí é duro, né? É duro, aí você não tem solução. Aí você cai de novo na mesma armadilha. Exatamente, porque a vida, ela vai te dar, né? Se você ouve a Lúcia Galvão, que é uma mulher que eu adoro acompanhar, né? E boa de frases também, né? Boa de frases, né? Que ela traz muito a filosofia para perto de nós. Eu acho que ela fala muito assim, que a gente vem ao mundo para a gente se construir, né? Então, sem dúvida, as coisas que a gente vive de difíceis, elas servem para nos construir. Eu não seria uma pessoa mais calma, mais agradável, mais bem-humorada, que eu acho que eu sou hoje, se eu não tivesse passado por muitas coisas difíceis. Não estou dizendo que eu aprendi só na dor, mas a dor, ela me foi muito útil, né? Assim, quando eu perdi o Gui, era tão inexplicável. O Gui, seu marido. O pai do Francisco. Francisco, quantos anos que ele tinha? Ele tinha 38 anos, ele teve uma morte súbita, a gente era namorado, ele morreu na casa dele. Provavelmente ele teve uma parada cardíaca. Né? E você tinha quantos anos? Eu tinha 36. Puxa vida, estava com 7 meses de gravidez e ele morava na casa dele, aí eu tentei falar com ele. A gente não tinha dormido juntos nessa noite, que a gente ficava junto no fim de semana. Quando o Francisco nascesse, vocês iam se juntar? A gente ia morar junto. Quando ele morreu, eu acho que era tão inexplicável a dor que eu sentia. Mas como assim isso aconteceu? Depois, com o tempo, eu fui entendendo que o Gui, ele teve uma missão na minha vida. Eu acho que ele me colocou numa missão, talvez, de olhar para a vida de uma outra forma, sabe? Porque eu já tinha perdido os meus pais, isso também já tinha me ensinado sobre a finitude. Porque minha mãe morreu, ela tinha 55, meu pai tinha 64. Puxa. Minha mãe de câncer de mama, meu pai de câncer de pulmão, né? Aí eu me casei pela primeira vez e tive 2 abortos nesse primeiro casamento. Queria muito ser mãe, não aconteceu, mas o casamento não estava bom. Aí eu me separei e comecei a namorar um colega de trabalho que eu conheci logo em seguida, né? E a gente teve uma história um pouco enrolada no começo, porque ele também tinha acabado de se separar. E a gente ficou junto e o Francisco veio sem planejar, né? Eu não queria, já achava que ser mãe não era para mim. E eu ainda falava assim, se eu engravidar, vai ser sem querer. Foi literalmente o que aconteceu. Não fala essas coisas, que elas acontecem. E aí, assim, eu fico pensando... Eu acho que, de alguma forma, né, eu vejo muitas pessoas falando para mim assim, nossa, você me fez olhar minha vida de outra forma, eu li o fundo do poço, me ajudou muito. E eu estava falando de uma dor minha, né? Como Seu é que eu posso objetivo falar? não era esse, né? E eu não tinha pretensão de resolver a dor de ninguém, mas eu, às vezes, vejo realidades muito difíceis, que eu considero bem mais difíceis que a minha, e a pessoa fala, você me ajudou. Então eu falo, isso é legal demais, eu acho né, que existe uma possibilidade de cura pelas palavras, né? As palavras têm esse poder curativo. Tem. E é isso que eu tomei para mim, assim. Mas quero poder também, curar. Né? Exatamente. As palavras têm poder. Depende de para onde você usa, né? Para que lado você usa elas. E eu acho que a gente pode usar as palavras como... A gente está vivendo uma era em que não há comunicação, né? Igual outro dia. Eu vi uma pessoa falando uma coisa, ela foi cancelada, mas tinha algo no que ela falou que me tocava. Nem vou colocar, porque se eu for colocar aqui eu vou ser cancelada também. Pronto. Enfim. E aí houve uma resposta para aquilo que ela disse que não foi para ela. Não foi assim, vem cá, vamos conversar? Não. Foi uma resposta, a pessoa tocou num ponto que foi muito importante, de fato tinha uma verdade, mas era uma coisa assim, olha... Então, eu vou falar aqui para os meus seguidores. Isso. E aí ficam conversas isoladas e o diálogo não acontece. As bolhas, né? Exato. As bolhas. Então, a gente não está vivendo uma era da comunicação. E as palavras, elas têm um poder. Elas poderiam ser usadas para o bem, né? Então, é o que eu pretendo sempre. Por exemplo, eu acho uma pena a palavra narrativa. É uma palavra tão bonita, tem um significado tão forte, é tão importante para o jornalismo, para a publicidade, para o cinema. E agora virou sinônimo de mentira.
Não é, Cris? É uma A gente lástima. vive uma guerra de narrativas. Isso é horrível, como se fosse sinônimo de mentira. Eu sou professor, tenho uma disciplina que se chama Narrativas Transmediáticas. Essa disciplina é sensacional, mas ela tem um problema, que está o nome narrativa de hoje para esses jovens. Muitas vezes é o quê? Mentiras. A narrativa já é vista de uma maneira estigmatizada, né? Estigmatizada, isso. Nossa, é mesmo. Ô, Cris, eu queria também entrar numa outra coisa, que aí foi uma conversa que a gente teve, que assim, você se preocupa com a sua parte física, mas isso é uma coisa muito recente. Você tinha uma preguiça de fazer ginástica. E ginástica é um negócio difícil, né? Tinha por causa da publicidade também, porque a gente estava sempre horários, muito cansado. Nossa. E aí, como eu era magra, né? Sim. A gente sempre acha que a pessoa magra, não, tá você bem, não precisa, né? Não precisa, né? Eu também. Eu sempre fui preguiçosa. Não, eu não sempre fui preguiçoso, não. Gosto de esporte. Mas as pessoas falam assim, você é magra. Tá... Não, velho, eu faço meus exames. Né? E aí, como é que é a sua rotina? Você faz academia, ginástica? Eu faço. No mundo ideal, eu faço 4 vezes por semana. São 3 dias de musculação e uma de pilates. Só que meu namorado mora em São Paulo. Quando eu vou para lá, dá uma avacalhada, porque lá eu não tenho um lugar para malhar, mas eu tento adaptar. Eu tenho um programa de exercícios para fazer na casa dele, pego as obras de arte dele. Ótimo, muito legal, assim, muito legal isso. E eu preciso ser mais séria com isso. Mas aqui eu adoro, hoje eu adoro, eu frequento uma academia que ela é para pessoas, em geral, mais velhas, assim, é uma academia que não tem desfile de moda, não tem desfile de corpo, e é muito gostoso ir lá. E eu percebi que ficar sem exercício físico me deprime profundamente. É incrível isso, né? Todo mundo, viu, Cris? É uma droga, né? Entre aspas, assim, a gente precisa dopamina. da endorfina, né? Endorfina, né? E a dopamina, o problema é que a gente está viciado em dopamina, né? A dopamina é a droga das redes sociais. Isso. Ô, Cris, você é namoradeira? Olha, as pessoas falam que eu sou namoradeira, mas eu acho que não. Será? Você já foi namoradeira? Eu acho que eu gosto de amar. Gosto. E talvez eu tenha sido namoradeira, ou seja, namoradeira, porque eu gosto de viver histórias de amor, né? E eu sou uma pessoa que acredita no amor, total, assim. Então, eu saí de um relacionamento, tem 1 ano e 9 meses que eu namoro, e acho uma delícia, assim, a vida a 2. Mas... Não, e você conheceu ele pela internet. Essa história, você sabe, todo mundo meio que... Né? Vamos colocar essa história na rede. Na rede. Mas eu acho o seguinte, assim, eu fiquei preocupada. Na época a gente estava mais próximo, né? Muita gente ficou. Eu falei, e aí, foi tudo bem e tal? Porque você foi para São Paulo conhecê-lo, né? Sim, A gente se conheceu no Instagram. A gente não se conheceu com o intuito de nos conhecermos, né? Foi por acaso. A gente começou a conversar pelo Instagram porque tínhamos uma amiga em comum, ele viu um vídeo meu, uma live dela comigo, e aí ele comentou com ela é do Rio Grande do Sul, é a Paty Pontaut, ela namora o Nelson Mota hoje. Sim. E eles são amigos virtuais, o Marcelo, meu namorado, e a Paty Pontaut são amigos virtuais, nunca se viram pessoalmente. Mas há muito tempo eles são amigos de Instagram. Sim. E aí ele me viu numa live dela. Numa live dela e passou a me acompanhar. Um dia eu fiz um vídeo que falava uma coisa que ressoou nele. E aí ele mandou uma mensagem para mim, eu achei ele bonito. E aí falei, fale-me mais sobre isso. A Paty fez alguma coisa aí entre vocês dois? A Paty, acho que quando ele perguntou de mim para ela, ela falou, Marcelo, vocês são... Vai embora, foram feitos um pro outro. E ele riu e tal. E quando ele começou a conversar comigo... Mas se alguém fala isso, ajuda a gente demais, ajuda muito. Principalmente nós, homens. Nós somos muito inseguros. Não queremos parecer, mas a gente é muito inseguro. E ele estava vindo de um relacionamento muito ruim que ele teve. Então, ele estava muito traumatizado, sabe? Ele estava, assim, meio que se protegendo de outros relacionamentos. E aí... eu também vi que ele tinha a Paty, como que ele era amigo da Paty, e achei que eles eram amigos e falei, Paty, tem um cara que está me seguindo aqui, que ele, né, você conhece ele? Ela falou, Cris, eu conheço ele virtualmente, ele parece muito bonito, parece muito gente boa, mas eu só sei falar que eu conheço ele virtualmente, mas acho que vocês têm muito a ver. Beleza. E aí começamos a conversar. Aí ele falou de uma coisa, eu falei, eu escrevi um texto sobre isso, ele falou, quero ler.
Aí eu falei, só tem em PDF, me passa seu WhatsApp. Olha, tá vendo? Foi assim, foi naturalmente. Aí a gente ficou 47 dias conversando. Os dois com mais de 50 anos, né? Eu com 52 na época, ele com 55. Isso, namorando pelo Instagram e pelo WhatsApp. A gente começou a namorar, não, conversando. Mas a gente já estava meio que no final, assim, sei lá, acho que com uns 20, 30 dias, a gente já se chamava de namorado e a gente falava assim, eu tenho vergonha de contar para os outros que eu estou namorando uma pessoa que eu nunca vi na vida. Isso! Aí a gente foi se conhecer, a gente sabia que a gente ia ter várias decepções, porque não tem jeito, você idealiza a pessoa. Sem chance, né? Isso mesmo. Aí eu lembro que eu perguntei para ele o tamanho dele, que o Marcelo é baixinho. E ele falou, não, para homem baixo e mulher, a gente não pergunta idade para mulher, a gente não pergunta o tamanho de homem baixo. Olha, gente! Aí, mas foi muito engraçado. E aí a gente se conheceu. Eu lembro que tinha um amigo que falou, me manda o telefone e o endereço dele. Falei, tá aqui, o telefone e o endereço dele. Aí minha outra amiga também já falando, ai, Cris, eu tô com medo. Eu falei, aqui, fica tranquila, não me põe medo agora não, que eu tenho que ir com o coração aberto. E o Marcelo era exatamente aquilo que a gente conversava. Eu acho que, é claro que sempre tem uma diferença física, né? Sim. Assim, que a gente se apaixona muito pela voz, né, a voz é uma coisa muito... Até hoje, que eu venho para cá, eu adoro as minhas conversas que eu tenho com o Marcelo por áudio. A gente cantada. Se liga pouco. Palavra cantada. Olha as palavras, têm seu valor, né? E o que eu acho mais legal da nossa relação é que esse formato de relação permitiu uma coisa que relação alguma hoje em dia permite. Porque quando você conhece alguém no Tinder, normalmente você conhece a pessoa, sai com ela, e aí tem uma coisa física. E depois é que você vai ter um encontro intelectual. Isso. E eu e o Marcelo, a gente começou pelo intelectual. A gente teve essa troca, esse conhecimento de alma antes. Então, realmente é muito forte, né? É muito poderoso. A gente se conhece de alma. E como é que vocês fazem com essa São Paulo, Belo Horizonte? Eu vou mais do que ele vem. Recentemente, ele até teve uma questão de saúde, uma pedra no rim, aí teve que operar e tal. Então, como ele tem uma filha... Também, eu tenho um filho, ele tem uma filha adolescente, a filha dele tem 17, é um pouquinho mais nova que o Francisco, ela fica com ele de 15 em 15 dias. E como as coisas em São Paulo, muitas vezes, né, eu tenho que ir para São Paulo por motivos profissionais, eu acabo indo mais lá. Mas a gente se vê com uma certa frequência, a gente não se preocupa tanto com a frequência, mas toda vez que a gente encontra, aí eu procuro ficar 4, 5 dias, por exemplo, agora em janeiro, de dezembro para janeiro, eu fiquei 20 dias lá, né? E a ideia é agora a gente mudar de apartamento, a gente já está procurando um apartamento um pouco maior para eu ter uma casa lá e uma casa aqui. Olha só, que doido isso, hein? A ideia é essa, porque o Francisco, ele fez Enem, ele quer federal, ele fez computação, é um curso muito difícil, então ele não foi chamado, vai fazer cursinho de novo, está até trabalhando agora. E eu não estou preparada para me separar definitivamente do Fran agora. Então, acho que eu vou ficar nessa lógica, tendo uma casa em São Paulo e uma em BH. Vai ser assim. Nossa, muito legal. Ô, Cris, suas amizades duram muito? Eu acho que sim. Eu tenho muitas amizades. Mas eu não sou essa pessoa que exige que o amigo esteja sempre presente. Eu não sou aquela coisa, a nossa turma tem que encontrar. Eu acho que a amizade, ela está no coração. Eu acho que, às vezes, é um áudio de WhatsApp que você conversa com a pessoa, que você está ali presente, ou você está ali quando ela precisa. Eu tenho algumas amigas antigas, mas eu sou uma pessoa que faz muitas amizades novas, muitas. Eu amo com muita facilidade. Namoradeira. Eu acho que eu sou namoradeira da vida, Isso. de alguma forma. Sim. Muito legal. Você acredita em Deus? Acredito. Não sei se o Deus que eu acredito é um Deus, é uma força maior. Eu acredito em algo além de nós, algo maior do que nós. Acredito na nossa pequenez. Isso, para mim, é fundamental. E me incomoda muito quando, assim como me incomoda alguém querer me converter a alguma religião, me incomoda muito alguém querer me convencer de que Deus não existe. Eu acho que isso é muito pessoal, né? Sim. Então, eu tenho uma relação com uma divindade, com um pai maior, uma força maior. Eu tenho isso e não só acredito, como sinto também. Você já brigou com essa entidade? Já mandei uns recados bem claros, assim, cansei de sofrer, chega. Já briguei algumas vezes. E já pedi arrego também várias vezes.
Ô, Cris, a gente tem uma discussão muito forte na nossa sociedade sobre a questão da legalização da maconha e do cannabis, né? Seja para questões de diversão, né? Seja para questões de saúde. Qual que é a sua opinião? Eu acho que deve legalizar. Eu acho que a não legalização, ela interessa ao tráfico, né? Que movimenta um negócio não só muito rentável para algumas pessoas, como também tem um subproduto, como subproduto, morte de muita gente, muita gente que vai nessa brincadeira, né? Eu acho que existe um crime organizado que está aí e muita gente está ganhando dinheiro com esse crime organizado. Essa não legalização, ela atende aos interesses de alguns poucos aí que com certeza ganham com isso. Porque o uso da maconha vai continuar e eu acho que ele poderia ser realmente, né? Existem muitos benefícios sendo demonstrados e acho a maconha muito menos nociva do que a bebida alcoólica, né? E o cigarro, por exemplo. Então tem um quê de hipocrisia da sociedade Total. também, né? Aliás, essa é a palavra que mais define o mundo para mim hoje. É a hipocrisia, né? Porque a gente vive um mundo de mentira, né? Porque existe uma grande hipocrisia. Essa coisa das pautas identitárias, né? Não, nem as pautas identitárias. Eu falo das pautas de costumes. Ah, pauta de costume, sim. Que são assim... você vê o cara defendendo determinados valores que você vai escarafunchar a vida dele e ele não defende Pátria, esses valores. família, inclusive Deus entra nessa também, né? E Deus entra com um mau uso, né? Mau uso, né? Eu acho que... Eu sempre desconfio, quando eu falo Deus, pátria, família, eu falo... Eu acho que eu sou muito partidária do Frei Beto, sabe? Assim, o verdadeiro cristão, se é cristão mesmo, então enxerga que Jesus foi o cara mais comunista que já existiu, né? O cara que mais lutou pelos direitos de todos, né? Pelos injustiçados. Então, não dá para entender essa inversão de valores. Padre Júlio Lancelotti, por exemplo, perseguido por uma parcela das pessoas que se dizem cristãos, né? A gente está vivendo uma inversão tão louca no mundo que eu jamais imaginei. Vamos continuar falando de inversão. Outro dia aqui comigo teve, sentado aí onde você está, o Ronaldo Fraga, né? Que inclusive teve um problema agora de saúde, uma intervenção, né? Teve que tirar uma parte do intestino dele. Não mas sabia. Isso, hoje é esse final de semana, né? A gente está gravando agora em fevereiro, foi em fevereiro, mas está tudo bem, mas ele teve que ir para o hospital e tal. Ele uma meu coisa amigo pesada. querido. Pois é, e muito, muito querido mesmo. E aqui no programa, ele deu um depoimento muito interessante, que eu queria a sua opinião também. Para ele falou assim, olha, Elias, a moda morreu. Né? A moda morreu. E ele ainda virou e falou assim, se a gente parar de fazer roupa, vamos viver 300 anos e ninguém vai ficar pelado. O que você pensa disso, Cris? Não, eu acho que é super verdadeiro. Eu acho que a moda como era feita, eu não sei se eu tenho a mesma visão do Ronaldo, já vi ele falando isso algumas vezes. Acho que a moda como ela é feita, essa coisa de o que está na moda, o que vai usar, desfiles, tendência, né? Desfiles. Não tem nem estação mais, né? Você moda coisa... verão. O mundo está muito louco, né? Em termos de clima. Eu acho que assim, concordo que se a gente colocar a quantidade de roupa que existe no mundo e distribuir, nós não vamos ficar sem roupa, isso é uma verdade. A gente tem problemas aí de acúmulos de lixo de roupa, né? No deserto do Atacama, são coisas tristíssimas. E isso me leva a um conflito muito grande, porque eu acho que renovar o guarda-roupa, ou seja, trazer novidade para o seu guarda-roupa é uma coisa muito terapêutica. E a gente poderia fazer isso de outras formas, né? A gente poderia... Eu acho que existem marcas que trabalham com roupas que são mais atemporais, que você vai poder ter por mais tempo. Mas existe uma palavra de ordem de lançar uma coleção a cada estação que ela realmente é uma coisa que não funciona. Mas me incomoda um pouco que essa responsabilidade seja colocada só na moda e a gente não olhe para o mundo da tecnologia, por exemplo, né? Como os eletrodomésticos são feitos hoje em dia praticamente descartáveis. Então, a gente tem uma questão que chama capitalismo, né? Da obsolescência programada, que ainda vive nesse sistema. E a gente tem um mundo que não está mais dando conta, né? E nós podemos ser extintos nesse mundo, porque a natureza não será extinta, seremos nós os extintos. E a gente não consegue sair dessa lógica,
que eu acho que tem a ver com esse sistema chamado capitalismo. Ô, Cris, eu achei muito legal, porque assim, o que você falou, porque geralmente quando se fala nisso, se fala muito da moda, se fala muito do iPhone, dos celulares, mas você falou dos eletrodomésticos. E eu me lembrei que assim, nós estamos arrependidos lá em casa de ter trocado a máquina de lavar. Que a antiga era melhor. A antiga era melhor, apesar do barulho e tal, é incrível. Isso acontece para minha mãe com liquidificador, ela não abre mão do liquidificador dela de jeito nenhum. E não adianta a gente dar um liquidificador novo que parece que é uma sina. A gente dá e estraga. E minha mãe, tá vendo? Eu falei com vocês, tem que usar isso aqui. Eu achei muito legal o que você falou dos eletrodomésticos. As coisas são feitas para durar cada vez menos. Isso é assustador, né? Fora o iPhone também, né? Que é o 19, 15, 20... Exatamente, né? Isso. Mas aí influencia, inclusive, na vida das pessoas mais simples, né? Porque os eletrodomésticos estão na casa, né, da pessoa e ela tende a trocar pelo mais novo. Aí a publicidade também entra muito forte, né? A publicidade entra forte. E o que a gente faz com todos esses resíduos? O que isso tudo se transforma? Porque nós não temos uma educação, eu acho que antes de pensar, ou paralelamente, de pensar na produção das coisas, a gente tinha que ter uma educação para a reciclagem. Como a gente vai fazer, como é que você se torna responsável por aquilo que você consome? Porque eu, quando compro uma roupa nova, essa minha outra roupa, ela vai para um bazar, e aí eu penso, não, eu não preciso disso tudo, eu tenho que olhar que o preço daquela roupa não pode ser baixo demais, porque se tiver baixo, tem processos de escravidão envolvidos nisso, né? Então, às vezes, quando a pessoa fala assim, mas uma blusa, R$400, tá. Mas você tem que ver que esse modo de produção não está patrocinando uma escravidão, um trabalho análogo à escravidão. E essas coisas, elas ficam ali embaixo de uma realidade que a gente não sabe qual é, né? É muito difícil a gente saber. Mas se a gente tivesse essa educação para entender o que fazer com os resíduos, a gente estaria, por exemplo, pressionando o restaurante delivery que mande uma embalagem de papel e não de plástico. São tantas questões, e aí você vai olhar o que é reciclado no Brasil, né? Quanto do nosso lixo é reciclado? São tantas questões que eu acho que assim, a moda ela tem que entrar no meio disso tudo. O Ronaldo ele fala disso também do ponto de vista conceitual e não só do ponto de vista de sustentabilidade. E eu acho realmente que não faz sentido. Se você quer lançar uma nova coleção, lance uma nova coleção porque a minha estilista pensou em coisas novas, então eu vou lançar as últimas coisas que a minha estilista pensou. Mas essa coisa de verão e inverno, ela realmente não faz muito sentido mais para um estado como Minas, né? Que não tem essa diferenciação tão clara. Isso né? mesmo. E eu achei legal que você fez isso aqui, ó, moda circular, né? Você está trabalhando com isso também, né? Eu apoio, né? As minhas roupas, elas sempre vão para uma loja, né? Eu conheço, inclusive, o Peça Rara. O Peça Rara é um brechó que é uma rede de brechós, enorme, é muito legal, né? Já comprei lá, é muito bacana. E eu tenho uma outra pessoa que tem um pequeno brechó, que ela até mudou de ramo, ela está trabalhando com moda circular e ela vende exclusivamente as peças que eu não uso mais. Mas é uma luta, sabe? Eu acho que a gente precisa... outro dia eu ouvi uma pessoa falando que o look do dia é uma coisa antissustentável, sem dúvida. Se a gente parar para pensar... Se eu pensar que o look do dia, se eu comprar uma peça nova para fazer o look do dia, mas se você fizer o look do dia com aquilo que você tem, olhando para tudo que você tem, como eu comecei, faz um sentido. Você pode descobrir quanto o seu armário é versátil por si só, né? Mas a gente precisa realmente olhar muito para as coisas que a gente consome, né? Cris, vamos lá, vamos no Chacrinha, o velho guerreiro. O que ou quem você buzinaria? Ai, tanta gente, mas eu buzino, eu acho que eu buzino para a hipocrisia e para o uso da religião de maneira absolutamente hipócrita para fins políticos. Então, eu chego numa pessoa que para mim resume muito isso, que é o Nicolas Ferreira. Eu acho ele uma pessoa nociva, porque é um grande comunicador, na pele de uma pessoa que não tem caráter. Então, tenho até medo de dizer isso, mas não, mas você não foi a primeira a dizer isso. O Ricardo Kertzmann esteve aqui e disse também sobre o Nicolas. Né? Ele é das pessoas que eu mais abomino na história. Assim, acho uma pessoa extremamente perigosa. E acho que as pessoas se deixam ludibriar muito facilmente, né?
Ô Cris, a gente está envelhecendo, como você mesmo falou, né, dos dados muito interessantes. A cada 21 segundos uma pessoa faz 50 anos, né, no mundo. No Brasil. No Brasil, interessantíssimo. A nossa sociedade está preparada para isso? Nem um pouco. Não só do ponto de vista econômico, social, de políticas públicas, de consciência, como conceitualmente a gente não está preparado, né? Eu vou te contar uma historinha que eu acho que ilustra bem. Recentemente eu estava no Pátio Savassi, peguei o elevador para ir para o estacionamento, e aí entrou um senhor de cadeira de roda, empurrado pelo pessoal lá pelo pessoal da saúde lá do pátio, de atendimento. Isso. E tal. E eu vi que ele estava muito constrangido, ele tinha levado um tombo. E aí quando ele saiu, tinha 2 homens do meu lado, mais ou menos da minha idade, ou mais velhos que eu. E aí um deles falou assim, é fogo, né? Porque tá... Ele falou alguma coisa assim, coitado, tá velho, né? Aí eu falei com o cara assim, a gente não demora muito para chegar na idade que ele tá, não. Você falou? Falei. Dentro do elevador? Falei. Nossa. E ele olhou para mim assim, e aí eu vejo que a questão do envelhecimento a gente só vê o envelhecimento no outro, a gente não se inclui no envelhecimento. E a gente precisa falar sobre isso, porque não é porque você tem 18 anos que você não vai falar sobre envelhecimento. Você precisa ter uma cultura do envelhecimento, da morte, da finitude, porque isso é preparar para a vida, né? E realmente não estamos preparados. A gente acha que o mais velho não... Eu estou vivendo isso, assim, eu percebo isso um pouco com meu filho. Por mais que ele me respeite, eu percebo que já tem coisa que ele fala, lá, minha mãe é uma velha. Isso, né? Eu também percebo isso. E isso é muito triste, porque... A gente perde algumas coisas, mas a gente ganha outras que... Eu vejo, assim, as certezas que meu filho tem. E eu fico assim, gente... Mas é a idade também, vai doer, né? Tanto quando as certezas caírem, né? É muito interessante isso. O Cris, hoje eu conversei com um colega meu que é advogado, ele disse que a média de idade das pessoas que trabalham em construção civil no Brasil é de 51 anos. Não é mais aquele jovem deve estar no Uber, mas são pessoas mais velhas, entendeu? E construção civil, que precisa de preparação física, né? Precisa de saber e conhecimento também. Olha que incrível. Você sabe como que surgiu a aposentadoria? Não. A aposentadoria foi o chanceler Bismarck, na Alemanha. Nessa época, a média... 1881. A expectativa de vida era 46 anos, a expectativa média, né? É uma idade média. Sim. E aí ele via pessoas que estavam chegando aos 50 e não estavam mais conseguindo trabalhar, porque naquela época as pessoas trabalhavam em chão de fábrica. Hoje em dia a gente trabalha de várias outras formas, né? Inclusive o fato do nosso trabalho ser muito cerebral nos faz estar muito mais cansados, porque quando a gente sai do trabalho, o trabalho continua na nossa cabeça. O cara que trabalha na montadora de carros, ele monta o carro, vai embora para casa e está tranquilo. Eu não descanso nunca, meu trabalho é totalmente intelectual, o seu também. Também. Seu celular tá ali apitando, exatamente. Né? Então, o chanceler Bismarck criou em 1881 uma aposentadoria para as pessoas de 60 anos para que houvesse uma forma de cuidar delas, para que pudesse se renovar os funcionários dentro de uma fábrica, por exemplo. E a gente, hoje, trabalha com essa mesma lógica. Não que a aposentadoria não deva ser um direito, mas pensar que aos 60 anos uma pessoa precisa e deve ser afastada do trabalho, e o nome aposentadoria é cruel, porque coloca no aposento, tira da minha frente, né? A gente mais uma vez a palavra, né? A força das palavras. Exatamente. Né? A gente está vivendo uma lógica igual a 144 anos atrás. Ou seja, já não é mais a mesma coisa. A nossa longevidade hoje é outra. Então, você vê, provavelmente o pedreiro não tem como... Se bem que depende, né? Porque eu não estou falando que o pedreiro seja uma pessoa de baixo poder aquisitivo, porque tem aquela frase que diz assim, eu me achava pobre até contratar um pedreiro. Porque às vezes o pedreiro está melhor de vida do que nós. Sim, inclusive são serviços muito difíceis de conseguir, um bom pedreiro, um bom pintor, né? E fico feliz por isso, né? Sim. Mas às vezes o cara está lá, às vezes ele não tem a condição de envelhecer bem, de poder fazer uma atividade física, de ter acesso a um atendimento de saúde e tudo mais. Então, isso é complicado. Mas a gente vê que cada vez mais a gente tem possibilidade de trabalhar. Né? Eu falo que eu sou adepta do método Oscar Niemeyer, trabalhar até depois dos 100, né? Que é muito bom,
Não, gente, o Oscar Niemeyer trabalhou até depois do 100 porque ele queria. Sensacional, né? Assim, Sensacional. Se Deus quiser, quero continuar trabalhando. Para não me entregar a doença de estar totalmente inativo. Mas não no sentido de que eu não posso parar. No sentido de que eu posso me dar pausas para... Eu me preocupo muito com isso, assim, de não ter uma vida frenética, de falar assim, tá difícil, dinheiro é difícil, a vida de autônomo é uma loucura, te traz preocupação, mas agora eu vou dar uma dormidinha, e agora eu vou dar uma lida, sei lá, eu tenho sido revolucionária nesse sentido. Muito legal, né? Muito legal. Me conta uma coisa, você escreve todo dia alguma coisa? Não, né? Eu estou um pouco brigada com a minha escrita. Eu estou num momento da minha vida que eu estou sentindo que eu não tenho muito a dizer. Eu acho que isso é uma crise, né? E eu escrevo mensalmente para um site que chama Dia de Botê e falo sobre a mulher de 50 e falo sobre, não sobre beleza, falo sobre várias coisas, eu falo sobre o que eu quiser. Na verdade, eu tenho uma liberdade ali para falar. Mas eu tenho tido mais dificuldade de escrever. Eu acho que no mundo onde tanto se fala, parece que eu tenho pouca novidade para trazer, sabe? Então, eu estou numa crise, assim. Eu escrevo todo dia porque eu estou sempre com o meu caderninho, anotando coisas. Eu faço diário, tem 3 anos que eu voltei a fazer diário, que é uma coisa super importante para mim. Para escrever como foi meu dia, que eu acho legal a gente olhar para o... físico mesmo, no caderno. Uma agenda que eu anoto como foi meu dia. Eu também tenho outros maiores que eu posso escrever longamente, mas eu tenho escrito pouco. E está me dando um pouco de aflição, mas eu estou respeitando essa crise. Assim. Que ótimo. Cris, você hoje é mais feminista do que quando você era jovem? Sem dúvida. Naquela época eu não era feminista. Eu era muito alienada. Eu vim de uma família de classe média que não... Eu demorei muito tempo para entender quantos privilégios eu tive. Não que eu não me achasse privilegiada, mas eu acho que eu só fui perder essa sensação, acho que foi depois dos 40 que eu fui entender isso, assim. Eu sempre fui de esquerda, na essência, sempre achei que a justiça social é o mais importante, que a desigualdade social não é boa para ninguém. Isso. Sempre achei isso, mas eu tinha alguns pensamentos um pouco pueris, sabe? E ir para as redes sociais também me ajudou a ficar menos alienada, porque eu tive que entender. Olha, que legal isso. Olha, você está falando das redes sociais, uma função eu entendi o tamanho da minha responsabilidade. Boa. E aí eu me vi falando umas bobagens, não me informando completamente, isso, claro, levei claro. umas puxadas de orelha que foram muito doídas e aí eu fui entendendo algumas coisas. Então, assim, eu admito que a gente está sempre aprendendo, né? Mas eu tenho eu tenho hoje muita dificuldade com os movimentos identitários, apesar de apoiar todos eles, porque eu não sei como abordar. Eu sempre acho que eu vou falar alguma coisa ofensiva. E você é da palavra, né? Exato. Então é muito pesado isso para você, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. E no lugar de uma mulher branca, privilegiada, eu sempre tenho medo de falar alguma bobagem, entendeu? Então, assim, é difícil, é muito difícil. E eu não estou criticando, eu apenas eu entendo, respeito. É claro que eu sou antirracista, claro que eu sou anticapacitista, mas com certeza ainda tem na minha fala várias coisas. Eu sou uma machista em desconstrução, que querendo ou não, eu ainda sou machista. Sim, né? todos nós, Eu sou uma feminista, mas eu sou uma feminista porque eu entendo. Mas eu não acho que a gente precisa achar um ponto de diálogo. Porque aquele feminismo que só fala mal do homem não vai chegar a lugar nenhum. E aí eu não sei como fazer. Nós estamos numa encruzilhada, numa crise. Encruzilhada. E aí o que acontece é que nas minhas redes eu tenho me envolvido menos com questões mais políticas, porque em nome da minha saúde mental também. Claro. O que eu estou pensando? Eu sempre tento trazer reflexões que são importantes e que melhorem a vida de quem está vendo. Mas não no sentido de falar só sobre flores. Mas assim, eu não tenho tido muito estômago para ir profundo demais. Eu estou tentando me dar um tempo, assim, sabe? O que você diria para os homens? Eu diria para os homens melhorar? Que eles vão ser muito mais felizes quando eles forem feministas, porque eles vão entender que o feminismo não é contra eles, que o feminismo, inclusive, quer que eles possam chorar, quer que eles possam admitir que tem medo, que eles possam sair do lugar de provedores, né?
assim, é isso que eu tenho para dizer para os homens, que nós, mulheres, a gente não está contra os homens. A gente quer que eles entendam que uma vida mais respeitosa é boa para todos os lados. Esse lugar de rigidez do homem só faz mal para ele, né? Quer dizer, faz mal para os outros também. No dia que o homem converter a sua vontade de chorar em choro e não em bater na mulher, né? Porque a questão é que o homem ele vai retesando todas as suas emoções e isso vira violência, né? Aí a maior população prisional é masculina, o maior índice de suicídio, maior índice de depressão. Ou seja, os homens não estão bem. O silêncio dos homens, né? Tem um documentário muito legal. Esse documentário me tocou muito, inclusive foi o que me fez escrever O Menino que Engoliu o Choro, que é meu livro infantil que fala sobre um menino que tenta engolir o choro e o que acontece com ele. É muito bonitinho. Muito bom. Cris, papo ótimo. Papo ótimo, né? Falei pra caramba, né? Não, mas é isso, esse é o objetivo. Adorei. Isso é muito legal. E eu queria também te parabenizar porque você topa uns desafios, como, por exemplo, o rádio e a televisão, que a gente ficou mais próximo. Então, parabéns, sabe? Obrigada, querido. Isso, e com todas as suas dúvidas, inseguranças, mas você topou. Isso é muito legal, Cris. Eu acho que eu gosto de me desafiar também. E não tenho a menor pretensão de ser perfeita em nada que eu faça. Sim. Eu acho que o mais importante é o processo, né? E o processo está aí. A gente não vai estar pronto nunca mesmo. Muito bom. Como é que a gente encontra nessas redes sociais aí da vida? Olha, no meu site, meu site está muito ruimzinho. Vamos no Instagram, é melhor. Lá no Instagram, @eucrisguerra e @eucrispaz. Mas vai no @eucrisguerra, que ainda é o perfil principal. Isso, que você chega na paz. Que eu continuo sendo guerra por dentro, então... Muito legal. Cris, obrigada, querida. muito obrigado, Amei. viu? Parabéns. Eu que agradeço, Nossa, foi ótimo. Muito bom mesmo, Adorei. Valeu. Bom, gente, chegamos ao final de mais um papo, né? E aqui muito legal mesmo, ampliando os nossos horizontes, mas muito interessante, né? O tempo inteiro a Cris, como que ela vai mostrando que a gente pode aprender sempre. Muito bom. E muito cuidado com a palavra, né? Vamos respeitar a palavra, por favor. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei.